Bom, galera do canal Nerd Lendário, eu sou o Koala e no vídeo de hoje vim falar sobre má apresentação de personagens a novos públicos. Bem, de alguns anos pra cá, por conta da cultura woke, o que no Brasil chamamos de lacração, muitos personagens, principalmente de quadrinhos, estão sendo mal adaptados para o cinema. Como nem todas as pessoas conseguem ou têm interesse em conhecer a obra original de uma adaptação, os filmes e séries tendem a ser a porta de entrada a muitas pessoas. Só que como a cultura woke distorce ou inventa os propósitos ou a personalidade dos personagens, eles tendem a vir com uma visão muito negativa a quem ainda não conhece tal personagem ou obra. Além de que, se por acaso a pessoa mesmo assim tiver interesse no personagem e for ver a origem ou histórias paralelas, não vai ver o mesmo personagem que viu no filme. Então, nesse vídeo de hoje, eu queria falar um pouco sobre isso e sobre o impacto negativo que isso acaba gerando nas pessoas por conta dessas mudanças. Pois bem, vimos que algumas produções da Marvel ou DC estão trazendo personagens até então desconhecidos para o grande público ou pouco populares por conta de suas histórias pouco atrativas. Porém, eles buscam colocar, por exemplo, a política do momento na personalidade desses personagens e descaracteriza eles de tal forma que o personagem que poderia ser interessante e divertido tende a ser chato e ignorável. O exemplo mais recente que eu posso citar é o Pacificador, que até então praticamente ninguém conhecia, mas teve uma apresentação até divertida no filme do Esquadrão Suicida, do James Gunn. Mesmo ele nos quadrinhos não sendo daquele jeito, muita gente acabou até se agradando dessa nova visão do personagem. Mas a segunda temporada da série acabou excedendo na mudança, deixando o personagem não só desinteressante, como completamente odioso. Isso fez com que, a princípio, as pessoas acabassem desagradando do personagem, e os que foram buscar se informar mais sobre o Pacificador, ficando ainda mais desinteressados do personagem por ter sido totalmente pervertido a sua real personalidade. Certas pessoas querem usar como desculpa: mas antes disso, ninguém conhecia o personagem. Ele não tinha relevância nenhuma. Se não fosse isso, ninguém ligaria ou conheceria o personagem. Mas esse discursinho idiota só está meio certo. Porque, sim, se alguém não tivesse revivido o personagem dos quadrinhos, ninguém o conheceria. Mas perverter totalmente a personalidade do personagem não tem necessidade. Eu, por exemplo, sou muito fã da Marvel. Conheço alguns personagens da DC, mas não conhecia, por exemplo, o Watchmen. E no filme tem um personagem muito bem feito que fez eu ter interesse na obra, que foi o Rorschach. Ele não é bobo, idiota, fica falando palavrão besta e fazendo piadas de cunho sexual como um adolescente recém-chegado na puberdade, falando de pinto, bunda, vômito e ofensas nível quinta série. Olha que o Watchmen é uma produção criticada por muitas pessoas que já conheciam os quadrinhos. Mas com isso, você percebe que o problema não é a mudança em si, e sim o excesso ou algo tão gritante ao ponto de incomodar a maioria das pessoas. E percebe que eu estou dando exemplos de personalidade e nem cheguei a tocar na questão da etnia, que até então também é um problema, que se também for levado ao excesso, tem o mesmo efeito negativo? Um exemplo relativamente positivo que podemos citar é o Nick Fury, que originalmente é branco, mas nos quadrinhos, depois de um período, foi colocado negro, o que fez com que tivéssemos Samuel L. Jackson como o personagem no cinema. Mas mesmo sabendo que o personagem original, o clássico, era branco, não foi um personagem que teve sua personalidade alterada por conta da sua cor. Eu poderia até citar o Sam Wilson, o Falcão, que nesse caso sempre foi um personagem negro, sempre foi muito bem recebido no cinema. Mas por que de alguns anos pra cá se reclama tanto dele? Isso é porque o Nerdola é racista. E não, seu idiota. O motivo não é esse. E sim porque ele virou um sucessor identitário do Capitão América. Porque se ninguém reclamava antes, por que está reclamando agora? Ele era branco antes de virar Capitão América ou sempre foi negro? E por que de uma hora para outra, assim, por acaso, ele virou objeto de reclamação? Eles simplesmente pegaram um personagem bem estabelecido e colocaram ativismo identitário que não faz o mínimo sentido. E isso vem desde a série com o Soldado Invernal. O cara era praticamente o braço direito do Capitão América. E, do nada, ele começou a ser mal visto por ser negro.
E o Buck, que todo mundo viu que poderia ter sido responsável pela morte do pai do Pantera Negra, é tratado normal só por ser branco? Essa é a visão que você quer passar para os novos públicos? Que as histórias desse personagem é combatendo a conveniência narrativa por conta de política identitária? Não estou dizendo que o racismo não seja uma realidade e que é um mal que deveria deixar de existir e que devemos combater. Mas transformar um herói como o Falcão num coitadinho oprimido pelo sistema é cagar na cabeça do personagem. A mesma coisa é ver a Branca de Neve não ser branca e se juntar com ladrões para enfrentar um sistema tirano da monarquia que oprime seu povo. Isso ainda é um filme de princesa? Existem inúmeros filmes e séries de mulheres fortes e poderosas por aí. Então o problema também não é a fragilidade da mulher, e sim a forçação de barra para que essa mulher seja superior de algum jeito totalmente estúpido. Xena, por exemplo, era forte, inteligente e habilidosa. Conseguia derrotar um exército inteiro sozinha. Ninguém nunca questionou que uma mulher poderia fazer aquilo, mas hoje em dia fazem. Por que será, né? Então viu por que certas alterações passam uma visão negativa de um personagem ou obra? Quem vai querer ver a Branca de Neve, por exemplo, se acreditar que ela é uma feminista militante? Parem de mudar os personagens brancos para negros e parem de alterar a personalidade dos personagens, porque de que adianta conhecer o Pacificador se for para achar que ele é um idiota com mentalidade de quinta série? Você vai querer apresentar um novo personagem no intuito de fazer ele ser detestável? Acha que isso é uma boa tática para que pessoas conheçam o personagem, fazendo odiarem ele? Para finalizar, vou até aproveitar para dar um exemplo aqui de um personagem que, especialmente aqui no Brasil, foi muito amado e que era um personagem coadjuvante que não seria recorrente até ter conquistado muitos fãs. E esse é o Musculoso de Apenas um Show. Você vê que é uma obra nova, totalmente nonsense, um senso de humor totalmente maluco, mas com um personagem com personalidade tão única que todos os personagens eram gostáveis no desenho. E eu citei especialmente o Musculoso porque quero aproveitar para deixar a minha mensagem de carinho ao meu grande amigo Flávio Bach, que recentemente faleceu e nos deixou. Ele foi particularmente o responsável pelo Musculoso ser tão amado aqui no Brasil. E como um amigo pessoal, eu gostaria de agradecer por seu trabalho incrível e por ser essa pessoa maravilhosa. E mostrar que um personagem com uma personalidade bem feita sempre vai agradar. Pode ele ser um herói, um vilão, um babaca, pode ser até a escória da sociedade, que se você fizer ele bem feito, ele vai ser amado de qualquer forma. Bom, galera, esse foi o vídeo. Mas e aí, na sua opinião, os personagens atuais estão sendo bem apresentados a novos públicos ou tá sendo tudo mal feito que não vale a pena nem conhecer? Deixe aí nos comentários, mas em todo caso, se curtiu o vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal caso não for inscrito. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam opinar. E bem, nos vemos no próximo vídeo e até mais!